falar para vocês no vídeo de hoje a respeito de uma pergunta que é muito frequente, né? Tanto aqui no YouTube como no Instagram, o pessoal normalmente manda perguntando se é possível dar o mesmo nome de um outro familiar, se repetir o nome tem algum problema, o que acontece quando a gente repete o nome de um antepassado, de um familiar, o que isso significa na vida da gente. Então eu vou tentar explicar um pouquinho essas relações. Bom, primeiro, não existe problema nenhum se a gente repete o nome de um familiar, porque muita gente fica preocupada, eu gostaria tanto de dar o nome do meu avô e acabo não dando porque eu acho que pode ter algum problema nesse sentido. Não, o que é preciso é que a gente possa trazer para essa criança, no caso, a história desse familiar. Quem foi, por que ela recebeu esse nome, né? Na maioria das vezes existem uma série de características desse familiar que são admiradas, que são positivas e que a gente repassa para a criança e que a gente informa ela quem foi. Às vezes as crianças entram um pouco nessa resistência de não querer o nome, às vezes, de um familiar, porque ele não sabe, não conhece e tal. Então é preciso sim explicar quem foi esse familiar e por que foi escolhido. É preciso explicar para a criança, né, quem foi essa pessoa e que ele recebe o nome porque foi uma homenagem, né, e uma série de qualidades que a pessoa tinha e por isso que gostaria de que ele levasse o nome. Só que ele não tem a necessidade de ser como essa pessoa. Por isso que é importante que ele saiba um pouco mais da história. Então, qual é o risco que a gente corre quando a gente dá o nome de um familiar? Que a gente repete, seja o nome do avô, do pai, enfim. A pessoa pode seguir essa trajetória? Às vezes até pode seguir a mesma trajetória, mas depende muito de como ela vai ser instruída, de como ela vai ser formada, dos valores, porque vamos pensar aqui, o familiar, o anterior, né, o antepassado no caso, ele teve uma história de vida, não significa que o neto ou bisneto vai seguir exatamente a mesma coisa apenas porque levou o nome dele. Então existem vários outros fatores que podem levar a isso, mas são contextos de vida totalmente diferentes, então ele não precisa seguir a mesma trajetória. E a partir do momento que ele sabe da história desse avô, ele pode sim se liberar para seguir a trajetória dele, de uma forma mais livre. Então, não significa que receber o mesmo nome, a gente vai ter exatamente o mesmo destino. Outro detalhe que é importante observar, eu falei aqui, a gente normalmente dá um nome porque é uma pessoa que a gente admira, mas todo mundo tem o seu lado luz e o seu lado sombra, então tem coisas que a gente não sabe às vezes da trajetória da pessoa, são coisas mais íntimas e tal, e que às vezes numa situação dessa, a criança que recebe esse nome, à medida que ela vai se desenvolvendo, ela pode ressaltar às vezes esse outro lado que a gente não conhecia. Por isso que é interessante identificar, descobrir um pouquinho mais, saber a respeito dessa pessoa, para que essa criança possa sim fazer a história dela, né? E não precisar nem estar na luz nem na sombra do antepassado. Outra situação de repetição de nome acontece muitas vezes, e a gente identifica isso também quando a gente faz o genossociograma, que faz as pesquisas genealógicas, a gente identifica que às vezes tem várias crianças que recebem o mesmo nome. Às vezes nasceu um irmão primeiro, vou colocar aqui, por exemplo, o nome, nasceu o João, e aí 3, 4 filhos depois vem um outro João de novo. Por que isso acontece? Muitas vezes aquele primeiro faleceu pequeno e aí se coloca de novo o nome da criança ali para como se fosse uma homenagem a esse outro. Quais são os riscos que acontecem nesse caso? É preciso que essa segunda criança ela tenha o espaço dela, que ela tenha a individualidade dela e que ela não esteja ali representando esse outro que partiu, porque isso pode se tornar uma situação mais complicada. A gente tem o exemplo do caso Van Gogh, que já foi comentado em várias outras situações, que ele leva o mesmo nome de um irmão que faleceu um ano antes. Então isso pode sim causar um problema de identificação. Por isso é preciso trabalhar essas mensagens com a criança. Outra situação que a gente identifica também é com relação à própria sonoridade do nome. Às vezes a criança leva um nome que tem nomes com uma sonoridade semelhante. Davi, Levi, Darcy. Por que essa sonoridade ela precisa aparecer? O que isso pode estar representando ali da história familiar? Então são algumas investigações que a gente pode fazer na árvore também, quando existe esse tipo de sonoridade que se repete, porque é a mesma memória, a mesma lembrança que está vindo. Então, o ideal seria buscar qual seria o primeiro lá, o primeiro som semelhante, e a gente saber um pouquinho da história dessa pessoa. Outra situação de repetição de nome
É a situação de nomes que a gente repete de alguém da árvore e que às vezes os pais nem sabiam da existência dessa pessoa. Então tem muita gente que diz assim: não, meu nome é novo, não tem ninguém na minha família com esse nome. E à medida que vai fazendo o estudo, que vai investigando um pouquinho mais, identifica que existe alguém com esse nome. E aí cabe sim uma pesquisa para saber quem era esse familiar, por que que não foi falado sobre ele, por que que ninguém da família comentou, por que que não se sabia sobre essa pessoa, para que a gente possa identificar se existe alguma semelhança nessa trajetória, se existe algum tipo de influência. Outra situação de repetição de nome que acontece é no caso de tradições familiares. E às vezes vem o nome do avô, passa para o filho, depois passa para o neto e aí vai seguindo. Às vezes tem uma árvore ali com vários nomes iguais, porque praticamente todos os homens, os primeiros, carregam esse mesmo nome e tal. Isso pode sim trazer às vezes um peso, porque fica para a pessoa como se ela realmente tivesse que ser como todos os outros. Por isso que eu falo na questão da linguagem, de como que a gente vai transmitir o porquê que a gente deu esse nome, o que está sendo esperado, porque para toda pessoa existe uma expectativa com relação ao nome que ela recebe. Os pais escolhem e à medida que existe essa escolha, existe uma expectativa com relação a como essa pessoa vai se desenvolver, como é que ela vai portar esse nome. Então, alguns cuidados a gente precisa ter nesse sentido. E se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de receber esse tipo de informação, aproveita e se inscreve no canal. Será um prazer ter a sua presença nos próximos vídeos.